dia. Bom dia mais uma vez para aqueles que eu ainda não falei. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Através do louvor nós já cantamos e declaramos que o nosso maior prazer é servir ao Senhor, como a Fernanda orou, que as nossas vidas, todo o nosso viver seja disponível para Ele, porque esse é o desejo dele, que venhamos a servi-lo. E o tema de hoje é tempo de servir ao Senhor. É tempo de servir ao Senhor. Nós estamos numa sequência de mensagens, hoje é a terceira, e vamos falar sobre o serviço. Nós já falamos, nós temos 5 propósitos, A Bíblia nos mostra 5 propósitos para o qual fomos criados. O primeiro nós falamos sobre comunhão. O segundo nós falamos sobre adoração. E hoje vamos falar sobre servir. Como disse o louvor, se não for para te adorar, se não for para te servir, por que estou aqui? Então hoje nós vamos compreender um pouco melhor essa canção. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, verso 10. Que a palavra de Deus, que é poderosa, que é eterna, que não muda, que não varia, possa falar ao seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Efésios 2, 10. Só esse verso por enquanto, depois nós vamos ler outros. 10. Diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Vamos ler essa última parte, a parte B aí do verso, juntos. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aleluia. Então Ele nos criou para fazer as boas obras, para o qual Ele já tinha preparado para nós. Deus então nos criou, nos projetou, nos trouxe a esse mundo para cumprir a sua obra. Nós não estamos aqui, você não está aqui somente para usufruir, para consumir os recursos, comer, beber, ocupar um lugar nesse planeta. Você está aqui com um propósito muito maior. Você está aqui para contribuir. Nós estamos aqui para darmos a nossa contribuição neste lugar. Você não foi criado apenas para consumir, usufruir dos recursos de tudo isso que Deus criou. Ele te criou para algo maior. Você não está aqui por acaso, você não está aqui sem um motivo específico e especial. Deus te projetou, te planejou, te trouxe a esse mundo para que sua vida faça diferença na vida de outras pessoas. Quem aqui é servo de Deus? Já é servo, se considera servo. Então, qual é o seu papel? Servir. Um servo que não serve, como eu vi uma frase. Um servo que não serve, né? Então, nós fomos criados para servir. Vamos então observar algumas razões básicas para servir a Deus. Primeira delas, que temos um exemplo a seguir. E esse exemplo é Jesus Cristo. Jesus foi, é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem nós devemos procurar imitar diariamente. Se nos identificamos como cristãos, então precisamos ser como Cristo. Então Ele é o nosso exemplo a seguir. No entanto, nós sabemos que não é fácil servir.
Porque na nossa tendência humana, a nossa natureza pecaminosa quer ser o quê? Servida, não é verdade? Nós queremos mais é ser servidos, nós queremos desfrutar. Nós não temos a tendência de servir, de dar. É algo sobrenatural, é algo que só o servo entende. A mentalidade humana, né? O mundo lá fora é egoísta, ele pensa nos seus próprios interesses. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, a nossa mente é transformada, a nossa mentalidade é transformada. Nós compreendemos então, como lemos no verso, que fomos criados para dar continuidade à obra de Deus aqui neste lugar. Obras que Ele já havia preparado para nós antes mesmo do nosso nascimento. Então, quando nossa mente consegue compreender o que é ser servo, o que é ser filho de Deus, nós passamos a ir na contramão dessa filosofia, né? Dessa tendência humana e dessa filosofia do mundo, do egoísmo e do ser servido. Percebemos então no exemplo de Jesus Cristo que ele foi na contramão de tudo isso, né? Ele mesmo sendo Senhor, Rei dos Reis, o Filho de Deus, quando ele esteve aqui na terra, ele abriu mão de sua glória. Ele veio para dar, ele mostrou o que é realmente ser servo. E aí eu vou pedir para você abrir um pouquinho mais à frente, Filipenses, a próxima carta. Filipenses 2, a gente pode ver isso muito claro no texto de Paulo aqui aos Filipenses, no capítulo 2, verso de 5 a 7. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Amém? Esses versos, né, são muito profundos. Ele é o nosso maior exemplo. Se Jesus, mesmo sendo Deus, a glória se colocou em posição de servo e foi humilde até a morte e morte de cruz, se rendeu à vontade de Deus e cumpriu a missão para o qual foi chamado, para o qual, né, a missão a qual Deus, o Pai, lhe deu, de salvar a humanidade. Então, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre. Se nossa igreja deseja viver e amar a semelhança de Jesus Cristo, vamos precisar servir a Deus, servindo a quem? As pessoas. É dessa forma que a gente serve a Deus, servindo ao nosso próximo. Você existe para fazer o que Jesus fez. Aí eu vou pedir ainda para você abrir em João 13. João 13, volta um pouquinho agora. Evangelho de João, capítulo 13. Verso de 12 a 15. 13, 12 a 15. Olha que lindo. Aqui Jesus tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. Sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor, o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Aleluia. Amém. Verso 13. Vocês me chamam de mestre e de senhor
Senhor, e tem razão, pois eu sou realmente. E se eu, Senhor, lavei os pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. E diz ainda, eu dei o exemplo. Agora façam. Esse mestre é lindo demais, não é, gente? Ele é um professor incrível. Eu fico muito encantada com a forma didática que Jesus Cristo faz. Ele exemplificou, ele trouxe para o lúdico, né? Com as crianças a gente fala, ele trouxe para a prática, ele lavou, ele fez, e agora vocês compreenderam? Então agora vão e façam, né? E aí ele deixa para nós o exemplo. Então vamos servir como Jesus serviu, vamos amar como Jesus amou e seremos a igreja que ele sonhou. Amém? E 2, segunda razão pelo qual nós servimos ao Senhor. Porque você tem uma missão a cumprir, porque você tem uma tarefa. Todos temos uma tarefa a realizar aqui neste lugar. E neste lugar que eu digo é no reino, tá? No reino de Deus. Deus tem uma missão para cada pessoa realizar. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito, um papel, uma função especial que só você pode fazer. Claro que quando aquele não faz, Deus envia outros, né? Mas só você sabe fazer daquele jeito que seria feito. Então, e João diz também assim, não sei se eu trouxe essa. Tá, João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu que escolhi vocês para irem e darem frutos, frutos que permaneçam. Através do serviço de vocês, vocês darão frutos para a glória de Deus, e esses frutos vão permanecer. Que a sua vida, queridos, seja frutífera, que a minha vida, a nossa vida seja frutífera. Para isso, você precisa encontrar o seu propósito. Se você ainda não encontrou, comece a buscar, né, o seu propósito, o seu chamado, vamos dizer assim. Quando você, então, descobrir, você que já descobriu, sabe do que eu estou falando, quando você descobrir a alegria de servir, o contentamento que isso gera, a sua vida ganhará um novo sentido. A minha vida, por experiência própria, eu posso dizer, ganhou um novo sentido a partir do momento que eu comecei a servir ao Senhor. Parece que a minha vida deu um up, diz, né? Um novo sentido, uma levantada. Eu experimentei coisas que eu nunca havia experimentado através do serviço ao Senhor. Servir é se doar. E nesse ato, quem ganha é você. Quem recebe mais é você. Porque a palavra diz, melhor é dar do que receber. Servir é abrir mão do egoísmo. E isso lhe trará benefícios incríveis para a sua vida. Uma vida muito mais leve. Uma vida muito mais desapegada. Servir é amar a Jesus e ao próximo. E no verdadeiro amor você nunca vai se decepcionar. Se você servir uma igreja por outros motivos, que não sejam servir a Deus, você pode se decepcionar sim. 1 Pedro 4 diz assim: Deus chama, mas Ele também capacita, tá, gente? Ele não nos deixa sozinhos nessa obra. Então, diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Para quem que nós servimos? Para a glória do nome de Deus. Para a glória dele, não é para a nossa glória. Se for para qualquer outro motivo, nosso serviço não será recebido. Os dons são dados por ele e nós precisamos saber quais são. Se você já sabe, você tem exercitado o seu dom? Uma pergunta: você tem exercitado o dom que Deus te deu?
ainda não, alguns estão começando, alguns já. Se você tem o dom da música, faça o melhor. Não é assim? Se aperfeiçoe, se aprimore, busque, né? Sirva da melhor forma. Se você tem o dom do ensino, estude, se prepare, se capacite, faça cursos, se envolva, né? Aprofunde mais, né? Exercite o dom que Deus te deu. Então Deus nos deu o dom para exercitarmos, para contribuirmos, para fazermos para a glória dele. E enquanto a gente não compreende isso, a gente está desperdiçando o dom. E Paulo diz para Timóteo, na carta, né, de Timóteo, 1 Timóteo, não desperdice, Timóteo, o dom que Deus lhe deu. Nós não podemos desperdiçar o dom que o Senhor nos deu. Quando você exercita os dons, você vai ver, eu creio, que pessoas serão curadas pela sua intercessão. Vidas serão tocadas pelo Espírito Santo através da sua música. Crianças serão evangelizadas. Crianças aprenderão princípios através do seu amor ao ministério. Pessoas irão querer permanecer nessa igreja porque foram acolhidas e bem recebidas por você. Pessoas irão permanecer na fé porque você vai consolidar através do ensino da palavra. Porque pessoas vão permanecer porque elas verão um exemplo de fé na sua vida. Amém? Então, quando nós exercitamos os dons que o Senhor nos deu, nós veremos tudo isso acontecer. Essa igreja vai crescer porque vai exercer com fidelidade e generosidade o dom que Deus lhe deu. Amém? Amém. Vamos exercitar e exercer o dom que Deus nos deu. Nós vamos atender ao chamado com compromisso e com fidelidade ao Senhor. E vamos ver coisas maiores acontecendo. E por último, nós servimos ao Senhor porque daremos conta um dia a Ele. Uma das razões também básicas, porque um dia daremos contas a Ele. Romanos 14:12 diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. No fim de tudo isso, no fim dessa vida aqui que é tão passageira, nós ficaremos face a face com o Senhor. Nós estaremos perante Ele. E Ele vai avaliar o nosso serviço. E nós vamos diante dele prestar conta, vamos dizer, né, do que nós fizemos aqui. Pense nas implicações disso. Suas mãos estarão vazias ou você vai ter o que apresentar ao Senhor? Nesse momento, todas as nossas desculpas para não servir não valerão de nada. Deus, mas eu estava muito ocupado. Deus, eu precisava trabalhar para sustentar minha família, Senhor, eu estava buscando crescer profissionalmente, fazendo muitos cursos, investindo na minha vida profissional. Nada vai valer. Senhor, eu estava precisando me divertir, eu queria usufruir, né? O Senhor foi tão bom, me abençoou tanto, e eu queria usufruir das bênçãos do Senhor. As desculpas para Deus não valerão de nada, e Ele responderá: eu criei, o salvei e te chamei para me servir. Tudo isso que você falou não adiantou de nada. Seus diplomas, seus cursos, tudo isso ficou. Mas o que você deixou de legado? O que você deixou? Qual foi a educação, os princípios que você deixou para os seus filhos, que veio, né, para a sua herança? Qual foi o legado? Quais foram as pessoas que você impactou? Quais foram as vidas que você fez, que você levou para mim, que você trouxe para mim? Diante do Senhor, nenhuma desculpa valerá de nada. Se você não está envolvido em algum serviço ainda ou ministério, que desculpa você tem usado?
agora para a gente refletir aí. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença nesse mundo. A vida é como um sopro. Então, se você hoje se identifica, se você hoje percebe que em alguma área da sua vida parece que você está correndo atrás do vento, e que você realmente precisa pensar em coisas maiores, você precisa servir por algo maior. Claro, a gente serve no nosso trabalho também. O meu trabalho me dá essa oportunidade. Eu sirvo no meu trabalho. Eu tenho que ser bênção no meu trabalho. Você pode ser aonde você estiver e você precisa ser. Porque o serviço, ele não é só aqui, ele é integral. Ele é em tudo que a gente faz. Façam tudo para a glória do Senhor. Mas aqui hoje a gente está falando especificamente do serviço ministerial. Tá bom? Então, o que importa, queridos, não é a duração da sua vida ou quanto tempo você vai viver aqui, mas é a contribuição que você deixa. Não importa o quanto você já viveu ou o quanto você ainda vai viver, mas é o legado que você está deixando. Viva então de maneira intensa o seu chamado, que no dia do Senhor, no dia quando você estiver face a face com o Senhor, você não tenha que precisar dar desculpas para Deus. Por isso, viva, ame, sirva a Deus, servindo as pessoas. É claro que nós não fazemos nada aqui esperando recompensa, né? A gente não faz, um dia eu vou prestar conta para Deus, ele vai puxar minha orelha, ele vai perguntar. Não, essa não é a motivação. Mas se você serve aqui hoje com um coração de amor, Senhor, eu sirvo porque eu te amo, eu sirvo porque eu quero que outras pessoas conheçam esse amor, que outras pessoas sejam impactadas por essa verdade. As recompensas virão, tá? Naturalmente. Deus abençoa e recompensa os seus filhos e seus servos com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais também. E existem os galardões, tá? Existem aquelas recompensas espirituais que nós só receberemos na eternidade, de acordo, né, com o nosso serviço aqui na Terra. Não servimos com a intenção de receber recompensa. É isso e isso o Senhor conhece, né? O nosso serviço precisa ser genuíno, precisa ser puro, precisa ser de coração. Ele conhece as motivações do nosso coração. Então, para fechar, vamos ler esse verso de Colossenses 3, que diz assim. Diz assim, olha, vocês conhecem bem. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, de fato está, e não para as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Então, façam não por fazer, mas façam de todo o coração. E a recompensa naturalmente virá. Porque o Senhor que você serve não é o seu patrão, não é o pastor, não é um líder, é o Senhor. E é Ele que tem preparado coisas maravilhosas para você, tá bom? Amém. Deus te convida hoje então a servir, a adorar a Ele com o seu serviço. Deus deseja corações disponíveis, totalmente rendidos e entregues a Ele. O que tem te impedido de servir hoje? Vamos orar hoje por esse motivo. O que tem te impedido de servir com mais intensidade ao Senhor? Talvez o inimigo não quer que você cresça, porque ele sabe que o cristão, ele cresce espiritualmente servindo. Ele sabe que o crente só cresce servindo. Então, o que tem te impedido de crescer? Vamos então orar ao Senhor hoje, nesse momento, colocando diante dele as situações que porventura têm te impedido de avançar mais, de crescer, de exercitar mais o seu dom, tá? Seja o que for, se for o trabalho, se for uma situação específica que você precisa resolver, Deus vai falar no seu coração.
e que nossa igreja possa continuar avançando com o coração de servo, com o coração de contribuição, de generosidade, pensando no reino, na expansão do reino, para que a glória, para que o nome de Cristo seja conhecido aqui nesta comunidade. Amém?